Bom dia! Hoje são 24 de setembro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo desse vídeo, você verá imagens da Praça do Ferreira, em Fortaleza, no Ceará. Praça do Ferreira, a praça mais famosa de Fortaleza, certinho? A pergunta aqui é o seguinte: na lenda sobre a crucificação de Jesus, que está nos 4 evangelhos, a pergunta é: os 2 ladrões injuriaram a Jesus ou apenas um ladrão injuriou a Jesus? O que você acha? Muito cuidado, gente, com livros religiosos, porque só levam as pessoas ao erro. Muito cuidado. Muito bem. O norte-americano Bart Ehrman, teólogo, historiador, graduado em grego e hebraico, ex-pastor protestante, especialista em Novo Testamento, professor de cristianismo há mais de 30 anos, numa universidade na Carolina do Norte, Estados Unidos, em seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, ano 2010, editora É de Ouro, nas páginas 17 e 18, ele escreve assim, abre aspas, a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Fecha aspas. Nesse vídeo, mostrarei mais uma passagem bíblica que comprova a afirmação de Bart Ehrman. Antes, formula a seguinte pergunta. Você que está assistindo a esse vídeo, responda a essa minha pergunta. A pergunta é: no Novo Testamento, lá na Bíblia cristã, no Novo Testamento, os 2 ladrões injuriaram a Jesus ou apenas um ladrão injuriou a Jesus? Essa é a pergunta. Os relatos acerca da crucificação de Jesus estão nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a resposta à pergunta que eu fiz deve ser procurada nesses livros, não é mesmo? Para ser mais claro ainda, eu quero saber se aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz o injuriaram, isto é, blasfemaram contra ele, insultaram-no, ou foi apenas um ladrão que agiu assim? Pegarei primeiramente o Evangelho de Marcos. No capítulo 15, versículos 27 e 32, está escrito o seguinte, abre aspas, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Como você vê facilmente, quem escreveu o Evangelho de Marcos está afirmando que os 2 ladrões insultaram a Jesus, blasfemaram contra Jesus, injuriaram a Jesus. Pegarei agora o Evangelho de Mateus. Com certeza, a resposta deve ser a mesma, não é mesmo? Nos capítulos 27, ou melhor dizendo, no capítulo 27, versículos 38 e 44, está escrito o seguinte, abre aspas, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Fecha aspas. Você vê facilmente que quem escreveu o Evangelho de Mateus diz a mesma coisa que o autor do Evangelho de Marcos.
Os dois ladrões insultaram a Jesus, blasfemaram contra Jesus, injuriaram a Jesus. Não é mesmo? O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Quem escreveu o Evangelho de Mateus copiou textos de Marcos, adulterando-os, mudando-os, daí as inúmeras contradições. Mas, nesse particular, não há contradição, discrepância. Pegarei agora o Evangelho de Lucas. Quem escreveu o Evangelho de Lucas também copiou muitos textos de Marcos, adulterando-os, mudando-os, etc. No capítulo 23, versículos 33 e 39, está escrito o seguinte, abre aspas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Um dos malfeitores crucificados, repito, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Fecha aspas. Como você vê facilmente, o Evangelho de Lucas entra em discrepância, em contradição com os evangelhos de Marcos e Mateus. Em Marcos e Mateus, os dois ladrões blasfemaram contra Jesus, injuriaram a Jesus, insultavam a Jesus. Já em Lucas, apenas um ladrão insultou a Jesus. Apenas um ladrão blasfemou contra Jesus. Apenas um ladrão injuriou a Jesus. O outro ladrão, ao contrário, defendeu Jesus. Por favor, não ria, porque você está atrapalhando meu vídeo aqui. Repito, o outro ladrão, ao contrário, defendeu Jesus. Percebeu a discrepância clara e incontestável? E isso ocorre porque não se trata de um fato histórico realmente ocorrido. Por isso mesmo, os autores dos evangelhos tinham a liberdade de escrever o que queriam. Pegarei agora o último evangelho, o de João. No capítulo 19, versículo 18, está escrito o seguinte, abre aspas. Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Fecha aspas. Como também você vê facilmente, o Evangelho de João apenas menciona os dois ladrões, mas nada diz sobre o insulto de um ou dos dois. No início desse vídeo, citei um teólogo sério e comprometido com a verdade, Bart Ehrman. Ele sabe muito bem que a Bíblia não é a palavra de Deus e está recheada de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies. Trarei agora um teólogo fundamentalista cristão norte-americano, evangélico, que fez muito sucesso no mundo evangélico, o Norman Geisler. Faleceu agora em julho deste ano. O objetivo de Norman Geisler não era apresentar a Bíblia como ela de fato é, mas propagar a ilusão religiosa cristã, afirmando, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso isenta de contradições, lendas e erros. Por isso mesmo é que os livros de Norman Geisler levam leitores sérios ao riso e leitores ingênuos ao erro. Veja a explicação do Geisler acerca da contradição bíblica apresentada agora por mim. Aconselho você, antes, a pegar um lenço
para enxugar suas lágrimas, porque certamente você vai rir bastante. Em seu livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, ano 1999, quarta edição, editora Mundo Cristão, na página 371, o Norman Geisler escreve assim, abre aspas, solução. Essa dificuldade é facilmente resolvida com a suposição de que, inicialmente, os dois injuriaram o Senhor, mas depois um deles se arrependeu. Talvez ele tenha ficado tão impressionado ao ouvir Jesus perdoando aqueles que o crucificavam, que se convenceu de que Jesus era o Salvador e pediu-lhe para participar do seu reino que viria. Fecha aspas. Você que acabou de ouvir aí a explicação do Norman Geisler, você está rindo bastante, não é? E isso é natural. Tenho certeza, pois, de que você está rindo muito da explicação do Geisler. Não poderia ser diferente. Aliás, livros evangélicos são os melhores almanaques de piadas que conheço. E aqui está mais um deles. O Geisler está dizendo a seus leitores evangélicos que não existe essa contradição, essa discrepância bíblica nos evangelhos. Afirma ele que supostamente não ria, que supostamente os dois ladrões inicialmente injuriaram a Jesus, mas em seguida um deles se arrependeu. Por favor, peço novamente, não ria, não ria. Não ria, Edgar, lá de Belo Horizonte. Você está atrapalhando minha explicação aqui, não ria. Muito bem. Olha, Geisler, completamente perdido diante dessa contradição bíblica, cria um monstro muito mais feio que o imaginário corcunda de Notre Dame. O Geisler diz que supostamente, os dois ladrões injuriaram a Jesus, mas depois um deles se arrependeu. Eis mais uma deturpação bíblica de Norman Geisler. Eis mais uma deturpação bíblica de Norman Geisler. Quando ele afirma essa loucura, está criando o quinto evangelho, o evangelho de Norman Geisler. Ora, os evangelhos de Marcos e Mateus dizem claramente que os dois ladrões insultavam a Jesus. Já o evangelho de Lucas diz claramente que apenas um ladrão insultou a Jesus e que o outro ladrão o defendeu. Nesses dois evangelhos, não existe esse negócio de supostamente, inicialmente, como insinua o Norman Geisler. Ele, para convencer leitores bobos, procura cabelo em ovo. Ele, portanto, despreza os evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas, criando o quinto evangelho, o evangelho de Norman Geisler. Veja novamente o que está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 32. Abre aspas. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Ora, o evangelho de Marcos diz que aqueles dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Isto é, os ladrões já haviam sido crucificados com Jesus, já estavam mortos. Não houve arrependimento algum por parte deles. Da mesma forma, o evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 44, diz assim: E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões,
que haviam sido crucificados com ele. Ora, o Evangelho de Mateus diz também que aqueles dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Isto é, os ladrões morreram e insultavam a Jesus. Não houve também esse ingênuo arrependimento inventado pelo Geisler. Já o Evangelho de Lucas diz coisa diferente. Apenas um ladrão insultou a Jesus. O outro ladrão o defendeu. Abre aspas. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Enganar leitores ingênuos religiosos é uma tarefa muito fácil, e o Norman Geisler fazia isso com maestria. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.